Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, de Cristo Jesus, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Meu canal fala sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Em todo caso, hoje eu queria estar falando sobre. Muitas vezes a gente posta vídeos, a gente posta mensagem nas redes sociais, ou até mesmo a gente no dia a dia fala sobre a palavra de Deus nas reuniões, e às vezes nós falamos besteira ou acabamos falando algo errado, e todavia temos irmãos que vão nos corrigir, que vão trazer a luz da verdade e vão falar que a gente está errado ou que a gente está equivocado. E a gente tem que entender que todos esses irmãos é o próprio Senhor que coloca eles para cuidar, para que a sua verdade não seja encoberta pela mentira, pelo engano, porque nós somos suscetíveis ao engano, somos homens fracos, mortais, e todavia a gente tem que entender que os irmãos que nos chamam a atenção chamam para o nosso bem, para poder andar conforme a palavra. Todavia, a gente tem que entender que há coisas que dá para passar. Temos que saber que a verdade é essa, mas é relevante. Por exemplo, o irmão me chamou a atenção, certamente está super certo, dizendo que Jesus não é o segundo Adão, e realmente não é. Eu até escrevi para ele falando que eu sabia que não era, mas a postagem peguei uma pronta só e copiei e colei. E todavia, mas dá para entender, por quanto não é algo que mexe na estrutura. Tudo que estava passando ali era mensagem de evangelho. E é uma coisa mais clara. E quando ele me chamou a atenção, claro, na hora a gente fica meio assim, porque a gente é carne, e nenhuma carne quer ser repreendida. E daqui a pouco eu falei, não, tá certo, irmão, ele tá certo. Aí eu fui agradecer o irmão, falei com ele. Depois um outro irmão me chamou a atenção para uma outra parte, nem lembro direito o que era. E mesma coisa, eu, não, tá certo, irmão. E todavia, sim, a gente deve pensar assim. E calhou de acontecer de aparecer um irmão e ele postar algo, e eu peguei e vim chamar ele, que falar que aquilo estava errado, e realmente muito errado. Uma parte que falava que para buscar se atentar para o Senhor, assim, para dentro de si, porque assim deu para entender que está falando do Espírito Santo de Deus que habita na gente, mas não é assim, é uma coisa, um erro muito sério esse. E chamei a atenção dele, expliquei ele, e com amor, claro, e tudo bem. Mas calhou que não demorou muito. Teve uma outra postagem desse irmão que também estava errada, bem errada. Assim, é algo que não compromete o evangelho, mas eu chamei ele a atenção para ele poder consertar ou não, aí entre ele e Deus. E chamei a atenção dele. A questão era a seguinte: ele tinha colocado que Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Ele colocou como que os homens perseguem o apóstolo Paulo até hoje e tal, e realmente ele escreveu, está certíssimo. O apóstolo Paulo foi o mais perseguido de todos dentro da história na igreja. Os evangelhos, cartas do apóstolo Paulo, são as mais perseguidas pela cristandade professa hoje em dia, pelos religiosos. Mas, todavia, quando eu falo assim, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus, eu estou abrindo uma porta para Satanás entrar. É um motivo para os que estão de fora poderem falar. Automaticamente, isso vai colocar a palavra daquele irmão em jogo. Aí eu chamei a atenção dele para ele poder endireitar. E ele começou a falar, acho que ele não gostou muito, me bloqueou das redes sociais e tudo, mas eu espero em Deus que ele venha entender que o que eu fiz foi o bem dele, assim como os irmãos sempre fazem para o meu bem. E nós devemos sim continuar um chamando a atenção do outro, um admoestando o outro, endireitando. Muitas vezes
tem coisas que a gente não entende, a gente fica meio irritado, fica com raiva, mas é natural, a gente é carne, é homem, e isso é normal. Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus fala que a gente tem correção, que a gente tem que ouvir. A gente vê em Gálatas 2, no versículo 11, que o apóstolo Paulo repreende Pedro na cara, ou seja, porque ele não andava de acordo. A gente vê várias passagens que fala de um irmão tem que chamar o outro atenção. Se o irmão não está andando de acordo, mas não só no andar de fazer alguma coisa, mas também no proceder. Se a gente fala alguma coisa, isso não está certo, não, mas não tem importância não, passa, e vai botando e botando, botando, daqui a pouco virou uma salada de fruta igual, do mesmo jeito do que a gente tenta combater, que é o evangelho falso, o anátema. Qualquer coisa que a gente deixa ir passando, a gente não pode. A igreja, ela tem um ministério de zelar pela palavra de Deus. Os irmãos, né, da igreja, né, os irmãos que estão, vamos dizer assim, os porteiros da igreja, eles têm o dever de ver o que tá vindo, que está em excesso, o que está demais, e eles têm o dom que o Senhor colocou neles para eles poderem zelarem pela sua igreja, para não chegar fermento para dentro da igreja. Quando a gente coloca algo que não tem, que não está certo na Bíblia, a gente está saindo, estamos errando. Mesmo, não, mas não tem nada a ver. Muitas vezes é uma coisinha ou outra, vai passar, mas mesmo assim não é o certo. Certamente quando eu vejo alguma coisa que eu publiquei errado, assim, é bom até tirar, reconsertar. Às vezes, nos meus vídeos, eu vejo ter muita coisa errada, que eu falo, mas eu vejo que quando coloca no conteúdo do vídeo, dá para entender que eu falei ali, foi por uma parte minha que eu esqueci, saiu da boca assim, sem pensar muito, e a gente consegue compreender. Mas, todavia, a gente tem que endireitar as coisas que a gente fala errado, as coisas que a gente fala em excesso, sim, e pedir ao Senhor para nos guardar de não cometer excessos. E todavia que a gente vê um erro, depende, se é um erro muito grave, é alguma coisa que... Tem coisas que dá para passar. Por exemplo, essa parte mesmo, dizendo que o apóstolo Paulo escreveu com de Hebreus. Vai dar para passar? Vai dar para passar como? Mas quando pega um religioso que entende um pouco da palavra, pelo menos a escrita, vai pegar e falar: tá vendo esses irmãos aí? Eles nem sabem quem escreveu a carta de Hebreus e estão inventando coisas. E isso é uma coisa muito constrangedora, quando a gente é chamado a atenção pelos que estão no erro. Pior de tudo é isso. Quando um irmão de casa nos chama a atenção, um parente, a gente tem que se atentar, porque se ele está nos chamando a atenção, é para o nosso bem. E eu peço a Deus que esse irmão volte a ter paz comigo e me desbloqueie das redes sociais dele, se ele quiser também. Eu não sei se ele está mesmo ou não, se está em comunhão, mas é triste. Um irmão fica com raiva por ter sido chamado a atenção, por estar publicando algo que não convém na palavra de Deus. Mas, em todo caso, Deus sabe todas as coisas. E fiquem com Deus, que seja instrutivo para todos. Amém.